Fala professor, fala professora. Estamos iniciando aqui mais uma etapa do nosso PDPE 2025. E fui incumbido na responsabilidade de ter junto com vocês essa trilha maravilhosa sobre gamificação na avaliação, criando engajamento com propósito. Sou o professor Davi Montefusco, estou há 2 anos aqui na casa, mas há quase 15 anos já trabalho nessa parte de treinamento, de ensino, de pesquisa e principalmente nessa parte aqui de gamificação. E nesse contexto, qual vai ser a ideia que a gente vai trabalhar junto com vocês? A gente vai trabalhar em forma de pílulas. Então nós vamos trabalhar 7 pílulas ao longo desse tempo, ao longo desse período, junto de vocês. Quais vão ser os temas então, Davi? Quais vão ser os temas que a gente vai abordar durante esse processo? E aí nós temos 7 temas principais para tratar com vocês. Primeiro deles é a gente falar sobre o processo de gamificar uma avaliação. Se é fato, se é mito, como é que eu consigo fazer isso ou não. Segundo ponto, quais são os tipos de gamificações existentes para as avaliações. Então vamos especificar um pouquinho mais como é que isso vai funcionar no dia a dia. Terceira pílula, quizzes competitivos como avaliação. Quais são as formas, quais são os sistemas, quais são os procedimentos que eu tenho disponíveis aí no mercado ou em qualquer lugar para trabalhar essa questão da gamificação em forma de quiz. Quarto ponto, experience points, os famosos XPs. Como é que eu utilizo isso também dentro da dinâmica da minha avaliação? Quinta perspectiva, quinta pílula, as narrativas e o storytelling. Então, como é que eu uso essa formatação das histórias, de contar recursos, de trazer narrativas da minha aula, da minha disciplina, e utilizar isso também como um critério de avaliação. Sexto ponto, o game design. Como é que eu utilizo essas perspectivas de design de jogos, de games, para também fazer uma avaliação criativa diferente que vai chamar cada vez mais a atenção do teu aluno e da tua aluna. E o sétimo ponto é a gente já focar na ideia de como é que a gente vai fazer para começar de fato amanhã, na mesma hora, no mesmo ponto. Então a gente vai falar um pouquinho da gamificação por disciplina, como é que a gente adapta isso para cada ponto e para cada negócio, certo? Então vamos lá, vamos começar? Aí finalizar essa partezinha. Ainda estamos no primeiro, só para dar uma... Puxa aqui. Então, professor, quando quiser. Então vamos lá, gente, iniciando. Sejam bem-vindos de fato agora. Então vamos para o nosso primeiro tópico que a gente ficou aqui de abordar. O que é a primeira ideia que a gente tem que passar? O que é de fato essa ideia da gamificação? Então, na realidade, se a gente fosse pegar um conceito mais lógico, mais tradicional, a gamificação nada mais é do que a gente usar elementos de jogos em contextos que necessariamente não são jogos. Então a gente está falando de quê? De como é que eu posso aplicar pontos, níveis, desafios, rankings, recompensas, narrativas, tudo isso para tentar tornar a experiência desse nosso aluno ainda mais envolvente. Então, quantas vezes a gente já passou por situações que o aluno fica se questionando, fica com medo, tensão, todo aquele processo em relação a uma prova, a um sistema de avaliação mais tradicional? Então, o que a gente vai pensar? O que eu posso trazer para esse aluno? O que eu posso ter de benefício pedagógico quando eu trago essa ideia da gamificação? Então, normalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter um maior engajamento, eu vou ter uma perspectiva maior de senso de progresso, eu vou ter uma aprendizagem muito mais significativa e muito mais direcionada, e eu vou ter principalmente a ideia de trabalhar sobre a motivação intrínseca. E aí vem a ideia e vem o conceito. O que é essa tal motivação intrínseca? A ideia da motivação intrínseca passa pelo fato de que ela é movida por meio da diversão ou do desafio. Então a gente não está falando aqui necessariamente de cobrança. A gente está falando de algo que é a motivação genuína. Ou seja, não há um incentivo externo para que a pessoa se envolva com as atividades. Então a ideia da motivação intrínseca passa por a pessoa querer realizar aquilo por uma satisfação própria, uma satisfação pessoal. Então quando a gente trabalha essa ideia da gamificação, a gente parte muito em cima disso. Eu estou fazendo com que isso desperte essa motivação intrínseca no meu aluno. Que ele entenda que aquilo ali é uma consequência positiva para ele mesmo. E ele vai querer realizar aquilo por uma satisfação própria. Beleza, gente? Aí foi outro ponto. Ok. Aí, professor, é só... Ok, professor.
Então, caro professor, cara professora, a ideia que a gente tem que colocar aqui é que a gamificação não vai substituir o conteúdo. Ela vai, de fato, tornar ele mais visível, vai tornar ele mais aprazível ali para o teu aluno. Ou seja, você vai exatamente permitir que ele crie um vínculo maior com esse processo e você vai permitir que você vai embalar o mesmo presente, mas de uma forma mais bonita, de uma forma que chame mais a atenção dele no dia a dia, certo? Então vamos pensar no seguinte, você já trabalhou alguma vez algum quiz, alguma pergunta, alguma gincana, qualquer coisa do tipo? Se você já fez isso em algum momento, você já trabalhou a gamificação. Mas a nossa ideia aqui para passar para vocês durante essas pílulas de conhecimento é exatamente fazer isso de uma forma mais certeira, de uma forma mais assertiva, de que a gente consiga de fato transformar isso numa avaliação. Mas principalmente, qual é o ponto principal? É fazer com que essa avaliação também seja divertida, mas que seja uma diversão de forma proposital, certo, gente? Então a ideia é criar uma gamificação para dar chance para o aluno de vocês se desafiar, mas ainda assim não deixar nada a dever em termos de aprendizado, beleza? Então é isso que a gente vai começar a aprender agora nas próximas pílulas. Vamos para cima? Pronto, aí no... A câmera... Quando quiser, viu, professor? Então, professores, a ideia maior da gamificação é fazer com que o teu aluno aprenda com propósito. Ou seja, a gente não vai tirar a seriedade do contexto, mas vai fazer com que isso se torne mais agradável, que isso funcione melhor no dia a dia, certo? Então, na próxima pílula, na nossa pílula 2, a gente vai tratar exatamente quais são os tipos de gamificação que a gente pode colocar na nossa avaliação. Então, a gente vai começar a aprender isso de uma forma mais técnica, de uma forma mais prática, ok? Então, conto com vocês para assistir a nossa próxima pílula. Grande abraço!